Então, como eu dizia, nós frequentávamos o escritório do deputado estadual por São Paulo, Mário Schemberg, que era pernambucano, se tornou muito famoso mundialmente como astrofísico. Ele até deu o nome no projeto dele de Urca, em homenagem lá ao Cassino da Urca, do Rio de Janeiro, porque ele tinha descoberto que os neutrinos roubavam a força gravitacional das estrelas, né, que depois explodiam. Então, como no cassino roubava-se o dinheiro das pessoas que apostavam, ele deu esse nome. Então, era uma pessoa muito carismática, muito simples, muito comunicativa, e os jovens o adoravam. E ele falava com muita propriedade, defendendo o comunismo, o socialismo, e sempre impactava e encantava a todos. Numa dessas vezes que eu estava no escritório dele, que era no terceiro andar de um prédio no Parque Dom Pedro II, onde havia no segundo andar um curso de madureza, um curso intensivo para as pessoas que queriam ganhar tempo e tinham deixado de estudar e que precisavam de diplomas do fundamental e depois do que hoje é o ensino médio. Então era um curso de madureza. Nós estávamos lá junto com um grupo de rapazes que trabalhavam no Centro Popular de Cultura. O Centro Popular de Cultura eram grupos de jovens que faziam teatros em praça pública, em cima de caminhões, em ruas, para levarem a mensagem comunista através de rápidas apresentações na periferia ou mesmo na Praça da Sé, em locais bem públicos. E nós estávamos discutindo assuntos, textos, como montar também os cartazes de serigrafia para pregar nos postes, avisar da apresentação, quando o secretário do Luiz Carlos Prestes, que se tornara meu amigo, de nome Expedito, me chamou de lado. Ele me chamou até a janela e mostrou que alguns homens estavam vindo para a porta do prédio. Ele disse: são pessoas vestidas à paisana, mas são agentes do DOPS. Provavelmente estão vindo aqui e vão aprisionar todas as pessoas que estiverem aqui. Portanto, é bom você pegar suas coisas e vamos descendo as escadas rápido, fingindo que nós saímos do curso de madureza Santo Inês e que estamos namorando para passar por eles. Eu disse: mas não vamos avisar os outros? Ele disse: não, se nós avisarmos os outros, aí nem nós conseguimos escapar. E então nós descemos as escadas, fingindo que estávamos namorando, passamos por esses agentes que estavam subindo e provavelmente eles aprisionaram os outros rapazes que estavam lá no escritório. Tinha um outro escritório de um outro deputado, acredito que Luciano Lepera, mas eu nunca vi esse outro deputado, nem nunca estive em nenhuma reunião com eles. Eu era da cédula da Sé, do Partido Comunista, e todo mundo dava codinome, mas eu dava o meu nome mesmo nas reuniões. E como nós não tínhamos dinheiro, eu às vezes no domingo de manhã, eu ia assistir os espetáculos gratuitos no Teatro Municipal, operetas, balés, grupos musicais, algumas apresentações artísticas fantásticas. E eram muitos os estudantes que, não podendo pagar, então compareciam nesses concertos do meio-dia lá no Teatro Municipal. Nesta época também, eu reunia com esse grupo também no Sindicato dos Metalúrgicos, ali na Rua do Carmo.
e havia um outro grupo do Centro Popular de Cultura e de outros jovens, e eu estava reunida com eles lá no sindicato e vi que ia passar um filme francês em preto e branco. E como também eu quase não podia ir ao cinema, resolvi assistir o filme. E comecei a assistir o filme. Era um filme muito impactante, eu me recordo até hoje que os artistas não eram conhecidos. Era a história de uma prostituta, uma vida muito sofrida na França, em Paris, e eu estava muito encantada assistindo, e o local comportava centenas de pessoas e havia muita gente assistindo. Eu estava bem no meio de uma fileira de cadeiras e, de repente, um espírito me falou no ouvido: levante-se e saia daqui imediatamente. Eu estava acostumada, às vezes, a ouvir as entidades espirituais, como eu disse. Eu seguia o espiritismo, tinha mediunidade, ainda que não trabalhasse muito na mediunidade. E eu pensei, eu não vou sair, eu estou adorando o filme, e mentalmente eu respondi para a entidade: não vou sair coisa nenhuma. Novamente ela me assoprou nos ouvidos: saia daqui imediatamente, levante-se e saia rapidamente. E eu novamente pensei, não vou sair de jeito nenhum. Neste momento, as duas entidades me pegaram pelos cotovelos e me levantaram à força, me colocando em pé na fileira de cadeiras e me empurrando, fazendo com que eu passasse pelas pessoas sentadas até sair no corredor que levava à saída do ambiente. E foram me empurrando e me fizeram sair de dentro do cinema, sair de dentro do sindicato na Rua do Carmo, e continuaram me empurrando por mais um bom trecho do calçamento, mais ou menos um quarteirão. E somente quando eu estava a mais de um quarteirão do sindicato é que eles me soltaram. E nisto eu vi encostando vários carros do DOPS e agentes entraram para fazer o aprisionamento de muita gente que estava no cinema ou que estava em alguma reunião. Então, por várias vezes, eu tive essa ajuda espiritual para sair de alguns locais a fim de poder me livrar de uma provável prisão. E eu achava assim algo muito impactante, mas nunca discutia a respeito. Nesse interregno de tempo, estudando na FAAP e ganhando a bolsa de estudos, eu namorei um colega de serviço e nós acabamos nos casando em setembro de 1963. Este colega de serviço, que se tornou meu esposo, depois me contaria que o diretor do banco chamou na sala e falou para ele: você marcou casamento com uma funcionária que vai se retirar aqui do banco e nós queremos te informar que ela pertence ao Partido Comunista Brasileiro, para que você não case sem saber disso. E o meu esposo respondeu a eles que ele estava ciente e que mesmo assim ele iria se casar comigo. Só que isso ele me contou muito tempo depois. Eu estava vendo se eu conseguia trabalhar numa agência de publicidade Metro 3 em desenho, mas ele impediu que o colega de serviço viesse me avisar que eu tinha sido aceita, só me contando que impediu que eu fosse trabalhar no outro local muitos anos depois, porque esse outro colega de serviço também queria me namorar e ele estava cortando essa possibilidade.
Então, nós nos casamos em 63, quando foi no ano de 1969, nós morávamos no Conjunto dos Bancários, lá em Santana, onde nós mudamos porque, como o Castelo Branco era o presidente da República, ele ia entregar para a aeronáutica os prédios construídos pelo IAPB, pelo Instituto Brasileiro de Aposentadoria dos Bancários. E o IAPB, então, pediu para os bancários que tinham sido contemplados com os apartamentos que estavam em término de construção, que tomassem posse dos mesmos da maneira como eles estavam, sem água ainda e sem luz, para que o Castelo Branco não pudesse entregar para a aeronáutica. E nós, que morávamos na Vila Lucinda, em Santo André, numa casa que tinha um poço, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha nada, nós resolvemos então mudar para Santana. E depois demos esse apartamento, 4 anos e meio depois, como entrada num apartamento aqui no bairro do Ipiranga, morando no mesmo quarteirão onde morava a minha mãe, num sobrado comprado pela minha irmã Santuza. E morava com a minha mãe e meu pai, o meu irmão, Luiz Carlos, que era solteiro, e a minha irmã Marileusa. E minha irmã logo se casou e mudou-se do sobrado. Só que o meu irmão estudava na USP e ele fazia o curso de comunicações e era presidente do Centro Acadêmico do ECA. E como havia sido morto uma pessoa e haviam dito que ele tentara fugir da polícia e por isso for alvejado, o bispo Evaristo Armes fez uma missa para esta criatura e os representantes de várias instituições, inclusive dos centros acadêmicos de várias universidades, compareceram e eles foram filmados. Na semana seguinte, alguns militares se apresentaram na casa da minha mãe, dizendo que iam levar o meu irmão para um interrogatório. Deram nomes falsos e foram para lá. Eu, então, fui visitar minha mãe, que estava desesperada, e a minha mãe saiu com a namorada do meu irmão na tentativa de falar com o deputado Goldman e ir lá no DOI-CODE para tentar soltá-lo. Mesmo porque a namorada do meu irmão na ocasião, a Silvia, da família Almeida Prado, ela trabalhava com o pessoal do Teatro de Arena, com o Guarnieri e outros. E eu estudava na escola de arte, estudei na escola de arte junto com o Gruber, com o Grasman, com a Renina Cates, com o Flávio Mota e muitos outros. Então eu fui à casa da vizinha da minha mãe e pedi para ela tomar conta das minhas 2 filhas, porque eu queria também dar um pulo no DOI-CODE. E eu não sei como que eu consegui o telefone e eu liguei e atendeu o Major Walter Macedo. E eu comecei a discutir com esse senhor e ele disse que eles estavam protegendo a família brasileira do comunismo e que se meu irmão tinha sido pego para fazer um interrogatório, devia ser porque ele estava envolvido em alguma coisa negativa, alguma coisa comunista. E eu discuti com ele, porque ele me disse que era espírita, e eu falei, o senhor não pode ser espírita, um espírita não entra na casa de uma pessoa e dá nome falso para levar ele para o interrogatório e depois não solta.
sem dar nenhuma satisfação para a família, sem nem informar se foi preso ou não. Isso não se faz, isso não é uma atitude coerente. E ele disse, vem aqui falar isso para mim pessoalmente. Eu falei, avisa o sentinela que eu posso entrar, que eu estou indo. Peguei um táxi e fui para lá. Discuti muito com ele e depois eu voltei para casa e telefonei para o serviço do meu esposo e informei a ele o que estava acontecendo. E ele ficou muito zangado comigo e me disse que ele conhecia algumas pessoas do Serviço Nacional de Informação, de Investigação, e como ele trabalhava no câmbio e fazia muitas remessas de dinheiro para o exterior e tal, ele tinha contato com muitas empresas e com muita gente, e que ele ia ver se alguma das pessoas que lhe deviam favores poderia intervir para soltar o meu irmão, que na ocasião estava com tuberculose nos gânglios linfáticos, e se ele fosse submetido a qualquer tortura, provavelmente ele teria prejudicado a sua saúde e não resistiria. Realmente, quando eu voltei para falar com o Walter Macedo, ele disse que iam soltar às 10 horas da noite o meu irmão. Como a outra pessoa que tinham feito a missa, eles tinham soltado e depois atirado nele pelas costas, eu fiquei com medo e disse, bom, eu vou estar aí na porta esperando a hora que ele sair. Ele disse, se a senhora estiver na porta, nós não vamos soltá-lo. Então eu tive que desistir e ir para casa. Quando eu cheguei em casa, havia muitos estudantes lá da USP na casa de minha mãe. E eles estavam querendo fazer um movimento na Paulista para falar da prisão do Luiz Carlos, meu irmão, e fazer todo um movimento estudantil contra o governo militar. E ficaram muito chateados quando eu falei que meu irmão ia ser solto, e nós ficamos assim na expectativa de que depois das 10 horas ele acabasse chegando em casa. Realmente passaram-se alguns minutos, muitos minutos, né? Depois das 10 horas, e aí um táxi encostou à porta e ele pedindo dinheiro para pagar o táxi, porque pegaram o táxi na porta lá da prisão e voltaram para casa. E os estudantes imediatamente interpelaram, né? Por que ele estava solto? Se ele tinha denunciado alguém, como é que ele foi solto tão cedo, quando outros não tinham sido e não sei o quê? Muito chateados, porque eles queriam a prisão dele para fazer movimento, o que me deixou bastante irritada, e eu falei para eles saírem imediatamente da casa da minha mãe, porque eles não eram amigos de ninguém, nem estavam interessados na saúde e bem-estar, seja lá de quem fosse, que eles se pusessem dali para fora. Minha mãe até disse, Mariluza, não faça isso. Eu falei, não, se eles não saírem daqui, eu sou capaz de sair com eles no tapa, que eu quero eles daqui para fora. E a partir desse evento, desse acontecimento, nós fomos aprendendo muita coisa. Eu deduzi que Luiz Carlos Prestes fazia todo o movimento do comunismo aqui no Brasil, mas ele era pago pela Rússia para fazer isso. E que a maioria das pessoas davam nomes falsos, inclusive colegas lá na FAAP, eles participavam mais do movimento trotskista, eram anarquistas, eles conseguiam convencer os meus colegas quando eu não conseguia, porque eu era muito aberta, muito direta e queria dialogar com muito respeito, com muito equilíbrio, e ninguém aceitava esse tipo de conversa, né? Até quando eu saí da FAAP, todas as poesias que eu dava para publicar no jornalzinho nunca tinham sido publicadas. Mas quando eu saí, que eu cheguei lá, o local onde eles colocavam os artigos e tal, estava todo, com todas as minhas poesias e meus artigos afixados lá no painel. Então, aos poucos, eu comecei a perceber coisas que eu não via na política e venho aprendendo diariamente, porque
a política é um campo meio minado. E eu me recordo que, estando lá na FAAP um dia antes de me casar, o professor Flávio Mota estava falando sozinho. Ele era um gênio em História da Arte. Aliás, todos os professores eram fantásticos e nós temos desenhos aí no metrô da Praça da Sé do Grassmann, né? O Mário Gruber também era excelente gravurista e tinha professores de cerâmica que me deixavam descansar na sala do diretor, que foi o que fez o plano de Brasília, o Lúcio Costa, amigo do Juscelino, e diante das réplicas perfeitas dos profetas do Adro de Congonhas em pedra-sabão. Jamais imaginei que um dia iria escrever a respeito disso. E o Flávio Mota estava sozinho na sala e ele falava assim, ele se julga autossuficiente, acha que não depende de ninguém, que pode fazer o que bem entende. Ele é uma pessoa prepotente, orgulhosa, com o qual ninguém pode contar, capaz de trair as pessoas que o ajudaram a subir. E eu achei estranho ele estar falando assim sozinho, porque volta e meia ele inclusive tinha crises de ir parar em hospital psiquiátrico, nem sabia que ele já tinha voltado. Eu disse, de quem o senhor está falando, professor Flávio? Ele sorriu e disse, do Carvalho Pinto, que era o governador de São Paulo, eleito aqui pelo amparo do Jânio Quadros, que era o novo presidente da República. Mas o Jânio renunciou, acreditando que tanto o Legislativo como o governo de São Paulo se levantariam para aprovar que ele voltasse como um ditador no governo brasileiro. Mas o Carvalho Pinto o atraiçoou e roeu a corda com ele, confirmando os prognósticos que o meu professor estava fazendo em voz alta. Então hoje a gente aprende muito e é preciso saber filtrar as notícias e ver além delas e também aproveitar o pouco que a gente pode usufruir de verdade para fazer uma avaliação mais proveitosa. Atualmente estou lendo um livro muito antigo que fala sobre o domínio do comunismo e quais as táticas para consegui-lo desde a época do Lenin, que se pode abaixar no Google, chama Red Cocaine, cocaína vermelha. Você pode abaixar o download e ler todas as informações, tanto do FBI, da CIA, de jornalistas, de espiões, de pesquisadores, de agentes, né? Russos, tchecos, poloneses, bulgarianos e americanos e de outras nacionalidades. Espero que isso tenha sido de alguma forma útil a vocês. Trata-se de experiências da minha vida. Eu estava fazendo o científico, né? E que quem governava era o Juscelino e estava para inaugurar Brasília. E estava assim numa coisa muito desenvolvimentista e que eu frequentava, né, a mocidade espírita, ajudava a minha mãe a cobrar para
dar o mantimento, trabalhava na Caravana Alta de Souza, fazia palestra, declamava, participava dos jornais da cidade, da rádio difusora do local. E eu havia entrado, aí eu falo do meu pai, Partido Comunista. E nós estávamos, então, indo contra a Lei de Diretriz e Base da Educação. Só que nós havíamos convidado o professor Horta de Lins para falar contra essa lei que ia acabar com a educação no Brasil, como acabou, né? E nós tínhamos dinheiro em caixa, eu participava do Grêmio. E a dona Lourdes, que era a diretora, disse que nós podíamos usar o salão nosso. Você pode até depois jogar fora, não publicar, queimar.